sobre fenômenos relacionados à óptica, assinale que for correto. Tipo, parece a questão do RPG, né? Já coloca de cara qual é o tema e manda os itens. 01. Um espelho plano sempre fornece de um objeto real uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto. Vamos olhar aqui com o próprio exemplo para já entender esses conceitos. O que é virtual? Como que eu sei se ela é virtual ou é real? Como que eu sei se ela é direita ou invertida? Como que eu sei se ela é maior ou menor? Bom, o espelho plano é um ótimo exemplo. Então, vou colocar aqui o espelho plano. Vou colocar um objeto aqui, a uma certa distância dele. Qual é a imagem? Sabemos que a imagem do objeto, quando você se olha no espelho, né? O objeto é real significa que ele está antes, à frente do espelho, tá? Para ter objeto virtual, teria que ter espelho conjugado, é mais raro de acontecer. Quando a imagem de um espelho vira objeto para o próximo e aí fica, digamos, atrás do espelho. Aqui esse tracinho significa que isso aqui é o fundo do espelho, aqui é a face reflexiva, espelhada, né? Então tá aqui o feixe de luz, não sei se é tracejado, não. Ele reflete, né, e volta aqui por cima dele próprio, né, espelho. Então você tem aqui, se aqui tem uma distância d, você tem uma mesma distância d aqui e tem a imagem. Se você prolongar aqui, ó, porque ele refletiu e não passou, a luz não passa pelo espelho. Então o que tem aqui é um prolongamento desse raio que voltou. Sempre, tanto em espelho, quanto espelho plano, espelhos esféricos, lentes esféricas, você tem, quando a imagem é formada pelo raio propriamente dito, é uma imagem real. Quando no desenho a imagem é formada pelo tracejado, pelo prolongamento, é uma imagem virtual, assim que você vê pelo desenho. Em termos de valor, quando a distância, né, isso aqui é chamado de Pzinho, que é a distância do objeto até o espelho, e essa distância é o Pzinho linha, a distância da imagem até o espelho. Quando ela é positiva, é real. Quando o Pzinho linha é negativo, é virtual. Mas aqui no espelho plano é melhor ver pelo desenho mesmo. É tracejado. Se é tracejado, então você já sabe que a imagem é virtual. Outro jeito de você saber que a imagem é virtual é quando você pode ver a imagem sem precisar de um anteparo. Como assim precisar de um anteparo? Quando você vai assistir uma aula com retroprojetor, se a professora ligar ali, o professor ligar o retroprojetor, já aparece a imagem tipo um holograma? Não. Precisa de uma tela, né, onde a luz bate e forma a imagem, anteparo. Agora, quando você vai se olhar no espelho do banheiro, você precisa de uma tela para reproduzir a sua imagem? Não, você só olha para o espelho e você está ali atrás, entre aspas, do espelho. Quando você já consegue ver sem a ajuda de um anteparo a imagem que você quer ver, é porque ela é virtual. Quando você não consegue ver só com o próprio espelho, você precisa refletir aquilo num anteparo, precisa de uma parede, uma tela, ela é real, tá certo? O que mais? Ela é do mesmo tamanho, né? Porque o espelho plano faz a imagem do mesmo tamanho. Ah, mas pareça um menorzinho por causa da distância, porque a distância da imagem até seu olho. Mas a imagem tem o mesmo tamanho que você tem, só que ela está mais longe, né? Uma montanha. Olha, quando está na base dela, você tem que olhar para cima. Quando você está a quilômetros de distância, olhando de um mirante ou coisa assim, você coloca a mãozinha assim, você cobre a montanha com o seu dedo, né? Ela parece pequena. Você sabe que ela é grande porque você sabe que chegando lá perto, entendeu? Então sua imagem, quando você olha, parece menor? Parece, mas ela tem o mesmo tamanho, é só porque ela está distante dos seus olhos. Virtual, mesmo tamanho. E direita. Como assim direita? Quando se tem espelho esférico e lente esférica, às vezes o objeto está apontando com a setinha para cima e a imagem sai em algum lugar aqui apontando para baixo, sai invertida. Tá? É o mais fácil de ver, eu acho. Então, o espelho plano sempre fornece de um objeto real uma imagem virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto. Corretíssimo. 02. Uma lente bicôncava de vidro no ar sempre fornece. Então, ó, isso é importante. Além de ser bicôncava, ela é de vidro e está no ar. Tudo isso, sem essa informação, não poderia afirmar com certeza o que ele vai falar aqui. Sempre fornece de um objeto real uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Bom, vamos analisar primeiro como que você desenha uma lente bicôncava ou qualquer outro nome que ele der. Você faz aqui o eixo, não precisa nem do eixo. Desenhar a lente aqui. Não, imagina o eixo aqui. Eu gosto de imaginar assim, é um mnemônico meu aqui. Como a lente bicôncava, quer dizer que é côncava de um lado e côncava do outro. Bi vem de duas. Sempre a lente tem duas faces, né?
Como que você sabe se é côncava ou convexa? Primeiro, convexo é barriguinha para fora, tá? Côncavo, né, se eu estou olhando daqui, ó, aqui eu sou aqui o observador, tá? Aqui é o convexo, barriguinha para fora para quem está olhando, barriguinha estufada. Côncavo, encolhe a barriga para quem está olhando, ó. Por que eu falo para quem está olhando? Porque se eu olhar pelo lado de cá, ó, pelo outro lado, aqui esse é o côncavo. E esse vira o convexo, tá? Importante que é para quem está olhando. Côncavo, convexo, tá certo? Beleza. Se é bicôncava, o que eu falo? De um lado, a lente, quando você vai desenhar uma lente, ela tem uma face virada para um lado e uma face virada para o outro. É sempre como se eu estivesse olhando para aquela face. Então você tem que olhar por esse lado primeiro e tem que ser côncava, que é bicôncava. Côncava é barriguinha para dentro. Agora você olha pelo outro lado e tem que, olhando para esse lado, tem que ser côncava também. Então, quando é bicôncava ou por exemplo, côncava convexa, você tem que imaginar o primeiro nome você olhando de um lado e o segundo nome você olhando do outro. Tá? É assim que dá certo. Então, aqui também tem que ser côncava. E aí fica assim. Aí, para você conectar essas duas faces, você tem que fazer isso. Portanto, ela é uma lente chamada lente de borda grossa. Como assim? Lente biconvexa, como seria? Olhando de um lado, barriguinha para fora, olhando do outro, barriguinha para fora. Ela tem borda fina, a biconvexa. A bicôncava, ela tem sempre borda grossa, tá certo? Que é essa conexão aqui. Aí muita gente erra decorando que, assim, borda grossa é divergente, né? Borda fina, convergente. É verdade? Nem sempre, tá? Então vamos escrever isso direitinho lá na teoria. Borda grossa, dois pontos. Ela é divergente quando o quê? Fica assim. Índice do meio externo maior que do meio do material da lente. Índice do meio externo maior que do material da lente. Certo? Índice do meio externo, ela é divergente. Mas a borda grossa pode ser convergente. Não, falei errado. Escrevi errado, perdão. Menor. Que é o exemplo aqui, que é o mais comum. Por exemplo, vidro no ar. Lente de vidro imersa no ar. O ar tem um índice de refração praticamente 1, que seria o menor possível. Tá? A gente vai ver isso. Então, quando o índice do meio externo é menor que o material da lente, por exemplo, que é o mais comum, por isso que muita gente erra, porque decora sempre assim, borda grossa divergente, borda fina convergente. E aí a questão coloca uma lente de vidro num líquido cujo índice de refração é maior que o do vidro, ou já vi exercício que coloca a lente sendo uma bolha de ar dentro d'água, e aí dentro o material da lente é ar e o material em volta é água, tá? Então acontece do meio externo ter um índice de refração maior. Então quando ela é convergente, quando o índice do meio externo for maior que do material da lente. Exemplo, bolha de ar na água. A vida se caiu assim. Então, muito cuidado. Nessa questão é o tradicional. Né? Mas por isso que ele falou vidro no ar. Senão, não poderia afirmar com certeza o que ele afirmou ali, que ele vai falar da imagem. Né? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Tá? E borda fina? Borda fina é o contrário. Né? Borda fina, não vou escrever tudo, porque é só eu fazer isso aqui. Né? Espero eu. Nem precisa ter feito borda fina, fiz um só. Borda fina, ela é divergente. Vou fazer assim. Ela é convergente. Cadê? A borda fina. Ela é convergente. Menor, por exemplo.
vidro no ar e a borda fina ela é divergente quando o meio externo é maior que o material do vidro, por exemplo, bolha de ar na água. Pronto. Então, assim, cuidado. Ah, borda grossa divergente, borda fina convergente. Nos casos mais tradicionais, mas cuidado com esses aqui, ó, tá? Então é só com índice de refração do meio externo é menor, beleza? Então aqui, como ele falou que é vidro no ar, eu sei que o ar tem um menor índice de refração, com certeza o ar só perde em termos de ser menor para o vácuo, ou ele é igual ou ele é maior, mas não se supõe igual. Então eu sei que o meio externo é menor, então eu sei que ela vai ser divergente. E aí vem outra coisa que é bom você saber, que cai muito, é bom memorizar. Antes eu falar que não valia a pena memorizar porque caía pouco, mas tem caído muito nos últimos 10 anos. Lente divergente, só tem lente convergente forma vários tipos de imagem dependendo de onde o objeto está. Mas lente divergente forma sempre um mesmo tipo de imagem. Menor, virtual e direita. Assim como o espelho convexo. Também forma sempre menor, virtual e direita. E é o que ele fala aqui, ó. Uma lente bicôncava de vidro no ar sempre fornece de objeto real. Isso, para objeto real, né? Isso aqui é para sempre objeto real. De novo, o objeto pode ser virtual, tiver uma lente conjugada com outra. Em alguns casos, não é sempre que tem isso, em alguns casos, a imagem de um vira o objeto do outro. Normalmente, sim, a imagem vai sempre virar o objeto do próximo, mas às vezes, aí acontece de às vezes essa imagem essa imagem virar um objeto virtual para a próxima lente. Mas é só nesses casos que é bem raro de acontecer em vestibular, né? Então, quando o feixe de luz monocromático não, cadê? Uma lente bicôncava de vidro no ar sempre fornece de objeto real uma imagem virtual, direita e de tamanho menor que o objeto. Certinho, tá? Então, lente divergente, aguarda isso. Espelho convexo, a imagem sempre é de um mesmo tipo, menor, virtual e direita. Ou seja, você vai conseguir ver sem um anteparo, ela vai estar virada na mesma posição que o objeto e vai ser sempre menor do que o objeto. Vai ter um tamanho menor que o objeto. Então, a 02 está correta. 04. Quando um feixe de luz monocromático se propaga no ar, N do ar está supondo 1, igual ao do vácuo, incide obliquamente sobre um meio transparente de infrafração N, de modo que N é maior que o N do ar, a velocidade dessa faixa, desse feixe, aumenta. Será? Vamos lembrar esse conceito aqui? Vamos falar de refração. Está acontecendo aqui refração. O que acontece na refração? Serve para qualquer onda. A onda muda de velocidade, tá? Mas não muda, isso a gente vai ver daqui a pouco também, mas não muda de frequência. Ela mantém a frequência e muda de velocidade. Portanto, também muda de quê? De comprimento. Baseado em que eu estou afirmando isso? Da relação fundamental da ondulatória. A gente está falando de óptica aqui, mas óptica trabalha com ondas luminosas, são ondas eletromagnéticas. V igual a lambda F, vale aqui também. Então, se eu sei que a frequência não muda quando passa de um meio para outro, e a velocidade muda, o lambda vai mudar junto. Se a velocidade aumenta, o lambda aumenta. Se a velocidade diminui, o lambda diminui. Perfeito? É isso que ele está falando aqui. Eu estou passando de um meio para o outro. Então, tem aqui a divisão entre os dois meios. Aí eu faço uma normal aqui, que é uma linha perpendicular à superfície de separação. Pego o feixe luminoso e coloco aqui atingindo. Agora a questão é o que acontece aqui? Ele falou que aqui é o ar, e aqui é um meio que tem um N maior que o N do ar. O N é o índice de refração. Vamos lembrar uma coisa? O N, deixa eu ver se tem espaço ali para pôr na teoria. Tem. Índice de refração. O índice de refração, o N, ele é definido como C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, é aquela constante mesmo que você conhece, e V é a velocidade da luz naquele meio em questão que tem aquele N.
Portanto, observe que n e v, já que c é uma constante, são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz naquele meio. É como se a refração fosse a capacidade daquele meio de segurar a luz. Ele garra na luz, digamos assim. Agora pensar assim, e não deixa ela correr tanto. Cria uma resistência à luz, tá certo? Então, no vácuo, ela é mais veloz possível. Quando ela vai para um meio com um índice de refração maior, ela perde velocidade. Você observou aqui que eu não coloquei que ela muda de direção, porque nem sempre ela muda, ela sempre muda de velocidade. Mas, por exemplo, se a luz viesse aqui perpendicular ao meio, por cima da normal, ela não desvia, ela continua reto. É o único caso em que muda de meio e não sofre desvio. Mas então não é sempre que sofre refração que sofre desvio. Tem uma exceção, quando ela chega, atinge sobre a normal, ou seja, fazendo 90 graus, ângulo de incidência de 90 graus. Esse ângulo aqui ó, com a normal é chamado de ângulo de incidência. Quando ela atravessa, agora se ele tem um ângulo de incidência que não é zero, né, que chega por cima, aí sim ela sofre um desvio também. E como é a regra do desvio? Presta atenção. Cada um memoriza isso. Quem não tem um jeito ainda, vou falar o jeito que eu memorizo. Quando o índice de refração é maior para que ela está indo, ele garra mais nela, não deixa ela correr. Se não deixa ela correr, ela é alcançada, entre aspas, pela normal. Ela não consegue fugir da normal. Então, por exemplo, nesse caso, como ela está no ar, que o índice de refração pequenininho, vai para um índice de refração maior que o do ar, porque a questão informou isso, então ela não vai conseguir mais correr tanto, fugir tanto da normal. Então ela se aproxima da normal, onde a refração é menor que o de incidência. Se fosse o caso de um índice de refração maior para um menor, por exemplo, saiu desse meio para o ar, aí você pode ver, se eu voltar o caminho aqui, ó, ela ganha velocidade quando entra no ar e foge da normal, tá certo? É o jeito que eu memorizo. Ela ganha velocidade, ela foge da normal. Se ela perde velocidade, ela não consegue fugir da normal e é como se a normal estivesse sempre correndo atrás dela. É o jeito que eu memorizo e ela se aproxima da normal. Tá certo? Tem vários mnemônicos aí para você memorizar isso, esse é o que eu uso. Se você não tinha um e se gostou desse, usa esse também. Então vamos ver o que ele afina 0,4. Quando o feixe de luz monocromático se propaga no ar, Na igual a 1, incide obliquamente, ou seja, ele falou, ó, obliquamente significa não é em cima, né? Não é 90 graus. Tem um ângulo de inclinação, obliquamente, sobre um meio transparente, de encefração transparente é importante, porque senão ela sofreria reflexão ou seria absorvida, né? Não, ela não deixa passar, né? Então é importante falar isso, de encefração N, de modo que N é maior que o do ar, a velocidade desse feixe aumenta? Não, se é maior, a velocidade aqui, né? A velocidade aqui, digamos que esse é o meio 1, esse é o meio 2. Eu posso afirmar que a velocidade no meio 2 é menor que a velocidade no meio 1. Por quê? Porque aqui garra mais nela, ela perde velocidade. E ele falou que a velocidade aumenta. Esse é o erro. A velocidade, na verdade, diminui. Então, a 0,4 incorreta. 0,8. Quando um feixe de luz monocromático incide frontalmente. Essa aqui eu juro que eu fiquei um pouco em dúvida pela escrita, mas eu discuti aqui. Então é isso mesmo. Está falando do experimento de Young, mais ou menos. Quando um feixe de luz monocromático incide frontalmente em duas fendas próximas e paralelas, esse parágrafo me deixou um pouco confuso. Mas a imagem formada no anteparo é composta por uma franja central escura e por franjas claras e escuras alternadas acima e abaixo da franja central. Tá certo isso aqui? Totalmente certo? Olha, ele começou bem. Vamos fazer um desenho aqui desse experimento de Young. Aí não vai caber nem se eu fazer aqui, ó. Experimento de Young. Você procura aí um experimento importante na história da física, que meio que por um tempo pôs uma pedra em cima da discussão se luz era onda ou se era partícula. Esse experimento, se não me engano, é de 1900 e pouquinho, coisa de eu tiver razão ruim com data. E depois do experimento tinha uma discussão infinita, desde a época de Huygens e Newton. Desde a época de Newton, Newton apostava acreditava que a luz era partícula, Huygens que era onda. Hoje em dia se sabe que tem uma dualidade, né? Mas esse experimento de Young meio que pôs uma pedra por um bom tempo sobre o assunto, dizendo é onda, pronto, acabou. Por quê? Ele jogou um feixe de luz, vou simplificar aqui, né? Eu tinha outra fenda, que eu vou fazer só essa aqui. Num, duas fendas aqui, ó, paralelas. Cadê, ó? Como ele colocou aqui, ó, é um anteparo frontalmente em duas fendas próximas e paralelas. E aí aqui, ó, no meu experimento de Young tinha outra aqui, se não me engano, uma fenda central aqui, dá o mesmo resultado. E aqui tem um anteparo.
sensível à luz, que ia medindo assim. A ideia era a seguinte: onda sofre um fenômeno físico chamado de difração, que é quando ela passa por um buraquinho ou tem um objeto ali, ela contorna ou passa por buraquinhos quando o buraquinho tem um tamanho aproximado do seu comprimento de onda. O que acontece é que ele jogou uma onda, a luz, né? Jogou uma onda luminosa. E aqui percebeu, e aí é o que acontece. Aqui ela difrata, ela vai em várias direções, né? É como se cada ponto dessa fenda virasse uma nova fonte de luz, aí basicamente isso que fala a difração. Mas vamos fazer só dois aqui, para as que importa é que atingir essas fendas duplas aqui, ó. Então, experimenta a fenda dupla também. E aí aqui, ó, ela de novo sofreu difração. Porque é o único jeito de você explicar, né? E ela vai sofrendo aqui, ó. É como se cada ponto virasse uma nova fonte de luz. Mas o que mais importa aqui para mim, para essa questão, é essa mancha central que vai ficar aqui, ó. O que acontece? E aí o que ele observou? Ficou uma fenda clara, ficou uma mancha, como que ele chama mesmo? É mancha, franja, né? É uma mancha, franja clara e escura, escura. Depois outra franja clara, clara, depois escura. O que é franja clara e franja escura? A onda, além da difração, as ondas sofrem um fenômeno chamado interferência. E se sabia de antemão que essa distância dessa fenda até o ponto central e dessa fenda até o ponto central eram a mesma, é a mesma distância. Portanto, então já é esperado que se a luz é onda, ela vai sofrer difração. Partícula, a princípio, não sofre difração. Depois vai vir um conceito aí de onda de matéria, mas enfim. Até o momento, partícula não sofre difração. Então, se sofreu difração, é onda. E a prova são as franjas. Sofreu difração e interferência. Partícula não sofre difração nem interferência. Até o momento do experimento de Young. Como eu falei, em física moderna tem o curso de ondas de matéria que mostra que partícula também acaba passando por esse fenômeno. Quando é partícula subatômica é alta velocidade. Mas enfim, voltando aqui, nessa época do experimento de Young, o que se comprovou? Que a luz, que foi a onda jogada aqui, jogou a luz, né? A discussão era onda ou partícula? A luz sofre difração e sofre interferência. Como aqui a distância percorrida é a mesma, ela chega em concordância de fase. Não vou aprofundar aqui, vai ser muita coisa que a gente não vai usar. O importante é, quando você tem duas fontes de luz, ou de som mesmo que seja, e elas percorrem a mesma distância, aqui e aqui, e elas saem em concordância de fase, as duas saem. A onda você imagina como uma cobrinha aqui, assim. Elas saem com a mesma cobrinha, digamos, para cima, né? O mesmo tipo de onda, a mesma frequência. E elas chegam aqui na mesma fase, né, na mesmo ponto da cobrinha, elas sofrem interferência construtiva, elas se somam. Agora, quando a diferença de distância vai dar meio lambda, que uma chega aqui com a corcova para cima, por exemplo, e a outra chega aqui com a corcova para baixo, tem uma interferência destrutiva. Então, na luz, interferência construtiva, ela se somar vai ficar clarão. Na luz, interferência destrutiva é uma apagar a outra, ficar escuro. Como esse material é sensível à luz, se comprovar aqui no meio vai ter sempre uma franja clara, porque a distância é a mesma, chegou em concordância de fase. Logo em seguida vai dar uma franja escura, porque a luz que veio dessa fenda aqui, né, que chegou aqui, agora vai ter uma distância de um pouquinho maior percorrida do que essa, que correu menor. Então vai dar o quê? Inversão de fase, vai chegar em discordância de fase, digamos assim, e ela vai ter interferência destrutiva, então vai ficar escuro. Depois vai dar um lambda inteiro a voltar a ser corcova para cima, construtiva, então vai ficar claro, escuro, claro, escuro. Mas o mais importante para julgar esse item é a franja central, ela é sempre clara nesse experimento da fenda dupla, tá? A ideia, mesmo que eu tivesse só um ponto de luz aqui, jogou aqui, não precisava ter essa outra fenda que nem foi o experimento de Young, tiver só essas duas fendas, ainda assim, aí é a mesma fonte que está emitindo, então é a mesma fase que elas saem em concordância de fase e percorrem a mesma distância. Então, no centro do experimento de Young, ou dessa fenda dupla, sempre é uma franja clara. E a 08 peca nessa parte. Ó. Quando um feixe de luz monocromático incide frontalmente em duas fendas próximas e paralelas, a imagem formada antepara é composta por uma franja central escura. Esse é o erro. É clara.
Isso aqui eu achei mais difícil, que tinha que saber o experimento de Young. Por franjas claras e escuras alternadas acima e abaixo. Seria escuras e claras, né? Escura, abaixo da central, que é clara, escura, clara, escura, clara. E é assim que fica. E isso falou assim pra galera, ó, garante, se a luz sofre difração e sofre interferência, ela é onda, pronto, acabou, não é partícula. E ficou nisso até entrar a parte da discussão do efeito fotoelétrico, a questão de ela ser onda e partícula, tinha que entender a luz como partícula para explicar efeito fotoelétrico. Entrou a física quântica, a energia quantizada, aí sim começou a se falar em dualidade onda-partícula. Para alguns fenômenos você tem que imaginar a luz como onda, para outros só se explica imaginando como partícula, nunca como os dois ao mesmo tempo, isso é importante. Tá? Mas esse é o experimento de Young. Acabei fazendo uma revisão de física moderna. Tá errado porque aqui é claro. 16. Quando um feixe de luz branca incide um prisma, o feixe de luz branca significa que tem a junção de todas as cores. Incide um prisma, há uma dispersão desse feixe de luz de acordo com as frequências do espectro eletromagnético. Sim, tá? Esse é aquele experimento que muita gente já conhece, da luz branca incidindo num prisma. Né? Tem aqui a luz, vamos colocar ela amarela assim. E aí, lembra que quando você entra no meio mais efringente, troca essa parte, a vermelha desvia mais. Aí vai ter vermelha, né, laranjada, aí vem verde, né? Enfim, azul, tá? Elas sofrem desvios diferentes, porque o índice de refração de um material não é igual para toda frequência. Como a luz branca tem todas essas frequências junto, numa só, quando ela atinge o prisma, cada luz, cada frequência que integra a luz branca sofre um desvio diferente, porque o índice de refração de um material, ele depende da onda. Então, o índice de refração do vidro é raiz de 2, por exemplo, para onda de tal frequência. Ele já é raiz, sei lá, de 2 menos alguma coisa para onda de tal frequência. Então, aquele índice de refração que você aprende não é só do material, é daquele material para aquela onda. Então, quando uma luz branca atinge um prisma, dispersa a luz, tá? Forma um arco-íris, que você fala nas gotículas de chuva que ficam no ar, né? Funcionam como um prisma. Então, tem dispersão do veio de luz de acordo com a frequência do espectro, correto. Então, os corretos são 16, 2 e 1, 19, né?